Amigos, tudo bem? É uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Conforme foi dito lá atrás, o nosso curso vai se dividir, pelo menos nesta fase inicial, em 10 blocos. Quais são esses 10 blocos? Nós vamos pegar a morfologia da língua portuguesa, só recapitulando. A gramática da língua portuguesa vai se subdividir basicamente em 5 grandes blocos. Quais são eles? A fonética ou a fonologia, que vai se preocupar com uma série de questões como separação silábica, encontros vocálicos, encontros consonantais, o estudo dos fonemas, não é? Acentuação, pontuação, isso tudo nós podemos colocar dentro desse bloco também. E nós vamos seguir outros 4 blocos. Quais são eles? A morfologia da língua portuguesa, que vai se preocupar basicamente com as 10 classes de palavras. Quais são elas? Os artigos, os substantivos, os pronomes, os adjetivos, os verbos, os advérbios, os numerais, as interjeições, as conjunções, as preposições. Então, cada uma dessas 10 classes de palavras serão colocadas em um bloco separadamente para que nós possamos entender os conceitos, fazermos diversos exercícios e depois inserirmos tudo isso num único bloco de análise, que é o terceiro momento, que é a tão chamada análise sintática, que é quando a gente entra no bloco da sintaxe da língua portuguesa. Quando a gente entende bem a fonologia ou a fonética, quando a gente consegue entender qual é o papel de cada uma dessas 10 classes de palavras, que é a morfologia, quando nós conseguimos pegar cada uma dessas palavras, colocar dentro de uma frase e analisar o que essa palavra quer desempenhar dentro daquela frase, qual é o papel que ela está desempenhando, qual é a mensagem que ela está passando, aí eu vou para o 4º bloco, que é um dos mais importantes, que é a semântica. O que significa semântica? É quando eu começo a entender o sentido que as palavras têm. Observe bem uma coisa. Você pode usar na sua conversa do dia a dia de conceitos como ironia, por exemplo. Você chega para uma pessoa que é um desafeto seu, que é uma pessoa de quem você não gosta, e você diz assim para ela: nossa, como eu tenho sentido saudades de você. Bom, como você sentiria saudades de uma pessoa de quem você não gosta? Percebeu aonde eu quero chegar? Num momento como esse, você começa a entender como usar a língua, como usar a estrutura da linguística a seu favor. E para um advogado isso é fundamental, não é? E, por último, que é aquele momento da língua que geralmente os grandes escritores, os grandes poetas, os compositores, as pessoas que de fato dominam muito a língua, elas criam o seu próprio nível de linguagem, o seu próprio estilo. Um exemplo que nós tivemos aqui no Brasil foi Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, um escritor que conseguia de alguma forma criar um novo contexto para os seus personagens, criar palavras, criar histórias com as quais esses personagens conversavam entre si, dialogavam entre si. Para você que já leu Sagarana, você deve observar muito bem que Guimarães Rosa inaugurou um novo momento da literatura brasileira, não é? Ou quando você volta lá no tempo, você pega um Machado de Assis, por exemplo, com aqueles diálogos belíssimos entre as personagens que ele inseria nas suas obras. Ou quando você volta um pouquinho mais no tempo, Lima Barreto, quando ele expõe de forma muito crítica, através de pouquíssimas palavras, ele consegue dizer muita coisa, quando ele demonstra como era a situação intelectual na época em que ele vivia, né? Principalmente Lima Barreto, que era um homem negro, um mulato, e sofreu um preconceito muito grande no mundo literário. Mas nós que estamos aqui agora estudando língua portuguesa, nós vamos ter a oportunidade de entender como é que essas coisas se organizam. E esse é o meu papel aqui junto com vocês. Portanto, meus amigos, é um prazer enorme estar aqui com vocês. E agora nós vamos começar a trabalhar com os artigos da língua portuguesa. Vamos lá!